A jornada do herói é que a gente vai ver em Hércules, que a gente vai ver em Perseu, que a gente vai ver em Teseu, em outros heróis da mitologia, ela traz, na verdade, uma questão humana. Sim. Ela traz, na verdade, algo que acontece que é comum a todos nós. Não é à toa que toda vez que a gente vê essas histórias, seja lendo sobre mitologia, seja a gente indo até o cinema e vendo aquelas obras lá da Marvel, da DC Comics, quando a gente lê revistas em quadrinhos, quando a gente joga RPG, a gente acaba se deparando novamente com o mito do herói. Porque o mito do herói, ele tem fases bem definidas. E essas fases, elas se repetem ao longo dessas histórias, que elas são contadas desde que a humanidade existe. Exato. E uma das histórias que eu acho mais bacanas dentro da mitologia grega é a Odisseia, é o mito de Ulisses. Sim. Porque é só um cara que ele foi fazer algo que ele precisava fazer e ele deixou alguém lá, né? Deixou a esposa dele esperando. E é toda a saga de, poxa, eu preciso voltar pra casa. Só que aí quando eu preciso voltar pra casa, eu quero voltar pra casa, mas vão acontecendo inúmeros infortúnios e problemas e dificuldades que vão atrasando esse retorno, que vão dificultando que ele atinja esse objetivo. Sim. E aí é um dos pontos principais em relação ao mito do herói, é alguém que precisa realizar um determinado feito. Um herói que é importante para a sua época. Existe algo que ele precisa fazer que é importante para um determinado momento, uma determinada cultura, uma determinada sociedade. Né? O herói é aquele que consegue superar a realidade daquele determinado momento, trazendo uma coisa nova, trazendo algo que é necessário para aquele povo, algo que é necessário para aquela época. Mas nem sempre o herói é uma pessoa grandiosa. Nem sempre. E aí um exemplo disso é... Quem? Quem? O nosso querido Bilbo Baggins. Bilbo Baggins. Frodo também. O Frodo também, mas eu lembrei aqui, né, do Bilbo, porque no Hobbit ele é chamado, né, pra aventura. Só que ele não quer, ele não sente que ele pertence àquilo ali. Ele não sente que aquilo faz parte da vida dele. Até porque, no momento que ele vive, todos os hobbits, eles vivem uma vida muito pacata. Exato. Com rotinas muito pacatas, com feitos muito pacatos, onde você vai cuidar do seu local, vai cuidar da sua casa, vai cuidar dos seus costumes e pronto. É vivendo aquela vida mundana. Exato. Na hora que vem a aventura, vem esse chamado para a aventura, que ele é convidado para ser o ladrão dos anões, para ajudá-los em uma tal emboscada, o herói, ele fica exatamente nessa dúvida. Eu vou ou eu fico aqui no meu mundo? Eu aceito essa ida e acabo recusando, negando algumas coisas de desejo do meu ego em prol de algo muito maior do que eu mesmo. E aí onde o Bilbo acaba entrando, né? Ele quebra com algo que era da sociedade dele. Eu não preciso viver aquela vida pacata, aquela vida mundana, aquela vida toda igual que acontecia nos Hobbits. E o chamado, ele pode aparecer de formas bem diferentes, como isso, né? Do Bilbo é esse. Ele transpor a vida pacata da sociedade dele. Assim como para o Frodo, ele negar também um pouco aquela vida pacata que ele tem para assumir o fardo de levar o anel e destruir o anel. Por exemplo, no próprio cristianismo, traz um pouco dessa figura do herói. Cristo, ele também é o herói. É aquele que vem, que abre mão do ego para se tornar alguém por um bem maior. Que ele vai trazer algo maior. A concepção do amor ágape, a questão da nova aliança com Deus, a questão do você amar o próximo, por aí vai. Mas e na cultura pop, a gente pode trazer diversos exemplos Exato. Dessas pessoas que recebem um chamado para aventura. A Sim. gente falou do Bilbo, do Frodo, porque a gente gosta muito da obra, né, do Tolkien.
Mas, por exemplo, quando a gente pega uma obra como Star Wars, Sim, sim. ali tá muito claro toda a jornada do herói, desde quando o Luke ele entra nessa aventura, ele também vive uma vida pacata. Exato. Sem saber do que tá acontecendo. É um objetivo muito maior do que a própria história dele. E o herói entra nisso, em algo que é maior do que a própria história, maior do que o seu próprio ego. E o Luke faz isso, né? Sim. E basicamente ele é um fazendeiro, né? Sim, sim. Ele é um fazendeiro e ele é tirado dessa realidade dele pro meio de uma guerra, né? Pois é. Do pacato ao extremo. Pô, vai lá, desgraçado. Vai lá, tu vai ter que enfrentar ali tudo. Caramba, mas aí entra uma outra parte, né? Uhum. Que é a parte do sofrimento dele. Sim, sim. Em atender esse chamado, porque tanto ele quanto o Frodo e outros heróis que estão dentro do mito, Sim. eles passam por diversas provações. Exato, né? É interessante. Quando você falava, Léo, eu lembrei de uma outra coisa, assim, que traz muito forte isso. O quê? Você lembra do Homem de Ferro? Sim. O Homem de Ferro é algo bem parecido com isso, porque o Homem de Ferro, nos primeiros filmes do Homem de Ferro, ele é aquele playboy, né? Aquele cara que não tá nem aí, que quer viver a vida, que quer curtir. Bom vivant. Bom vivant. É tanto que depois do final do primeiro, ele tá lá, eu sou o Homem de Ferro mesmo. Pra que eu vou esconder isso? Eu vou receber os louros sobre isso. Então é uma questão de ego muito forte. Uhum. Mas a partir de que os filmes eles vão andando, seja os filmes do Homem de Ferro ou os filmes dos Vingadores, eles vão passando uma hora ou outra, ele vai saindo esse Tony Stark playboy que só pensa em si mesmo e vai entrando num Tony Stark que começa a pensar pelo bem coletivo. Então é algo muito forte, né? De quando a gente se desliga desse ego onde eu só penso em mim mesmo e de repente me entrego a um objetivo maior.